Vai lá comigo para o livro do Apocalipse. Nós estamos expondo esse livro e é muito importante. Eu sempre faço questão de lembrar aos irmãos alguns pontos que são fundamentais para entender o que nós estamos fazendo esses dias. Porque o Apocalipse começa com as cartas, né? O Apocalipse é um livro da revelação. A revelação de Deus à igreja. Olhe para cá, à igreja. É muito importante nós entendermos o motivo pelo qual o Senhor envia essas cartas às igrejas. Cada uma dessas igrejas, elas não são medidas por sua importância no sentido de tamanho ou cidade. Mas essas igrejas, elas têm uma enorme importância e relevância dentro do contexto da igreja primitiva e da igreja como uma forma geral. Cada uma das características dessas igrejas são características atemporais. Olhe para cá, atemporais. O que isso significa? Significa que as mesmas características ou falhas ou qualidades que existiam naquelas igrejas, nas primeiras igrejas, que serviram de alerta, essas mesmas qualidades e defeitos, elas existem no nosso meio nos dias de hoje. Então, quando Deus vai preparar a vindicação, porque o Apocalipse é uma vindicação, é a justiça de Deus sendo executada. Algumas pessoas têm medo do Apocalipse, se assustam com o que está escrito lá, mas o Apocalipse, para nós, é um livro de esperança. Posso ouvir um amém, irmãos? Veja, quando a igreja estava sendo perseguida, o Apocalipse era lido nas igrejas para trazer esperança para os crentes. Então é inconcebível para um crente ter medo do Apocalipse. Na verdade, o temor vem pela ignorância, por não entendermos o que o livro explica, por não entendermos o que o livro descreve. Por isso que nós precisamos entender o que o livro descreve, corrigir o que precisa ser corrigido e entrar na zona que Deus determina, que é a zona da justiça, do juízo. E aí vão vir as taças, e aí vem a ira de Deus. E aí, meu irmão, é só amarrar-se no cinto e esperar a tempestade passar. Posso ouvir um amém? Então, nós vamos continuar nossa jornada pelo Apocalipse. Hoje estamos na carta à igreja a Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso de número 18. Apocalipse capítulo 2, verso de número 18. Amém? Vamos colocar de pé? Sei que você sentou agora, mas em reverência à palavra do Senhor, queria convidar vocês a colocar de pé. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, e ela não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quis se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não a conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará,
e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu daria autoridade ainda à estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode sentar, meu irmão. Tiatira, a carta à igreja de Tiatira é a maior carta de todas as cartas da igreja da Ásia Menor. Mas, de maneira bem interessante, a cidade de Tiatira era a menor e a menos importante do cinturão das 7 igrejas. Era uma cidade que vivia basicamente, de maneira bem intensa, do comércio. O comércio de Tiatira fornecia, era o polo das cidades que viviam ao seu entorno. Lídia, a primeira pessoa que se converteu na Europa, era de Tiatira. Lucas fala isso em Atos 16, no verso de número 14. Por ser um centro comercial, mesmo pequeno, bem intenso, formou-se o que nós chamamos de guildas, que os historiadores chamavam de guildas. Guildas eram reuniões de comerciantes, grupos de comerciantes da cidade, e que esse grupo de comerciantes, eles se juntavam como uma sociedade, e essa sociedade de comerciantes facilitava o comércio, não só dentro da cidade, mas também para fora. As guildas eram como se fossem, era uma sociedade de comerciantes muito forte. Os comerciantes da guilda compravam coisas entre si, fazendo com que o comércio ficasse bem fortalecido. Bem semelhante a algumas associações, algumas sociedades secretas que existem por aí. Eles compravam entre si, eles se ajudavam entre si. E quem não pertencesse à guilda, ele era um comerciante que vivia fora desse contexto de sociedade e estava fadado praticamente a quebrar. Só que as guildas, eles eram sociedades que não eram só no sentido do comércio, eles também tinham fundamentos religiosos. E nas reuniões que as guildas realizavam, aconteciam sexo, apareciam orgias, aconteciam bebedeiras e culto a divindades pagãs. Sempre quando aconteciam essas reuniões, por exemplo, era comum pedir um ano próspero, um ano comercialmente frutífero. Então eles faziam oferendas a divindades. Qualquer comerciante que estivesse fora da guilda, como eu falei, ele estaria fadado ao fracasso. Provavelmente, historiadores não falam, a Bíblia não entra em detalhes, Lídia pertencia a uma guilda, porque ela era comerciante. Ela fazia comércio quando Paulo a conheceu. Essa igreja, ela aparentemente é uma igreja de excelência. Quando nós vamos para o versículo de número 19, veja bem, preste atenção nesses detalhes. Conheço as obras que você realiza, verso 19. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. São elogios. Quando nós olhamos esses atributos, olhe para cá, nós vamos perceber que são atributos que estavam presentes nas outras igrejas que antecederam Tiatira. Por exemplo, o amor, ela tinha um amor que Éfeso não tinha. Ela tinha o serviço e a fé de Esmirna. Ela tinha a perseverança de Pérgamo. Então, Jesus está dizendo, fazendo uma análise da igreja, que aparentemente, aos olhos externos, é uma igreja de extrema excelência. Qualquer pessoa que olhasse para essa igreja, você já chegou num lugar e você se encantou com aquele lugar? Hoje existe um processo de mentoria de grandes igrejas para igrejas menores. Que processo é esse? Algumas igrejas menores, elas vão para algumas igrejas que já são maiores ou conhecidas como mega igrejas. E dessas mega igrejas, as igrejas menores vão tentar entender o processo pelo qual essas igrejas passaram para se tornarem megas igrejas. Então, quando esses pastores ou líderes chegam nessas grandes igrejas, eles ficam encantados.
porque a estrutura toda funciona. Tudo está lá bonito, tudo está lá intenso, tudo está lá vivo. Então, se nós olhássemos, por exemplo, não estou fazendo nenhum tipo comparativo nesse termo, estou dizendo que, só para tentar materializar a ideia de que, aparentemente, a igreja de Tiatira é uma igreja aparentemente perfeita. Ela tinha todos os pontos fortes das igrejas que lhe antecederam. Ela tinha obra, ela tinha amor, ela tinha serviço, ela tinha perseverança, ela tinha crescimento. Ora, era um lugar, uma igreja que qualquer pessoa gostaria de participar. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que seria uma dessas igrejas que nós olhamos e dizemos assim: essa igreja é perfeita. E toda igreja, quando se é olhada de fora, ela é perfeita. Posso ouvir um amém, irmão? Sim ou não, irmão? Amém? Toda igreja, quando se olha de fora, ela é perfeita. Porque você não está vendo ela de dentro. Então, à primeira vista, o Senhor cita esses pontos fortes, que são esses pontos que nós olhamos e percebemos isso. E nós percebemos então também que nessa contradição de cidade pequena, a igreja se torna uma igreja grande, uma igreja forte. Você percebe aqui, olhe para cá, que não há perseguição. Você percebe aqui obras e serviços. Então, essa igreja, ela estava inserida de maneira indireta dentro do contexto da sociedade. Sempre quando falamos igreja, não lembre prédio, lembre igreja orgânica. Naquela época as pessoas não se reuniam em templos. Os templos, se você participar de um GV essa semana, o GV vai estar explicando isso, a partir dessa semana, exatamente isso. Eles não se reuniam em templos como nós nos reunimos, eles não abriam as portas, eles não ofereciam culto. Por quê? Porque o cristianismo era perseguido. Então, a igreja se reunia em alguns lares e em alguns espaços públicos que lhes eram permitidos, até que se percebessem que eles eram cristãos. Quem está me entendendo até agora diz amém. Muito bem. Então, dentro desse contexto, a igreja não é perseguida. Então, nós entendemos que, de alguma maneira, essa igreja, ela se colocou numa situação de estabilidade entre a fé e a sociedade. Então isso faz com que a igreja se torne corrupta. E nós vamos ver mais adiante pontos fundamentais disso. Ela é aparentemente perfeita por fora, mas quando o Senhor começa a discorrer o que está acontecendo dentro dela, o pecado dela é mais grave que o pecado das que antecederam. O pecado dela é mais absurdo do que o que acontecia com as igrejas que lhes antecederam. Mas ela passaria facilmente, primeiro eu quero forçar bem, ser bem exaustivo nesse ponto. Ela passaria facilmente o nosso critério avaliativo. Quando nós passamos no cemitério e nós olhamos aquelas tumbas belíssimas de mármore, de granito, com algumas de pobres, elas estão no chão, apenas cruzes, mas lápides de bronze, coisas bonitas, monumentais. Por fora, nós distinguimos claramente quem é rico e quem é pobre, mas por dentro tem a mesma coisa. É o que Jesus fala para os fariseus quando chama de sepulcros caiados. São bonitos e ornados por fora, mas por dentro são elementos terríveis. Por isso que o critério de julgamento não pode ser, em primeiro lugar, o que nós vemos efetivamente. Por isso que o critério para colocar a sua alma, a nossa alma, para servir num determinado lugar, porque, olhe para cá, quando você senta no banco de uma igreja, ou quando você se membra numa igreja, você abre as portas da sua alma e da sua mente para ser moldado pela doutrina daquele lugar. Você abre-se com os seus novos olhos, você senta-se desarmado. E isso é lícito, é normal. Na verdade, se não houver essa abertura na sua mente, no seu coração, você não terá crescimento espiritual, você não amadurecerá. Entretanto, se você estiver num lugar como esse, que aparentemente é belo, é bonito, está bem ornado, e não entender os processos pelos quais Deus julga uma igreja, você pode facilmente estar sendo enganado, ou as pessoas estarem sendo enganadas num determinado lugar. Quem está me entendendo até agora, diz amém. Porque esses pontos, eles são muito sutis. Primeiro, não há perseguição nessa igreja. Segundo, não há mártires nessa igreja.
Terceiro, a sociedade está muito confortável com essa igreja. Então, quando nós olhamos a primeiro ponto, dizendo assim, ela tem tudo isso, ótimo, é uma bênção essa igreja. Mas quando nós avaliamos pelos critérios de Deus, aí a gente começa a acender o sinal de alerta. Quem está comigo aí, diz amém. Muito bem. Quando o profeta Isaías fala, por exemplo, que quando Jesus caminhou sobre a terra, a profecia dizia que não haveria em Jesus nada que atraísse. Ou seja, algumas pessoas dizem que Jesus era feio. Prefiro crer que ele seja bonito. Amém, irmãos? Não aquele Jesus bonito que a igreja católica pintou, olho verde, cabelão, né? Nem todo mundo tem um cabelo bonito daquele, como diz Jesus, né? Da escultura, da imagem. Mas quando Isaías profere essa palavra, ele está dizendo o seguinte: Jesus seria alguém comum. Alguém que você passaria facilmente na rua por ele, ele não lhe chamaria nenhum tipo de atenção. Uma pessoa padrão, uma pessoa comum. Vamos ver também que os reis, na verdade, todos os escritos dos evangelhos, as pessoas esperavam uma coisa e Jesus era outra. É assim ou não é? O que os reis magos vieram buscar? O filho de um rei. Posso ouvir um amém? Eles foram para onde? Para um palácio. Jesus estava no palácio? Não. O que é que Herodes, quando chama Jesus, olha, estão dizendo aí que você cura, que você faz um milagre aí para eu ver? Ele esperava que Jesus fosse o quê? Um ser superpoderoso, um mágico que realizasse proezas. Jesus fez o que Herodes queria? Não. O próprio João Batista, quando manda seus discípulos até Jesus, João Batista diz: pergunta lá a ele se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Porque a aparência de Jesus não colocava ele como Messias. A aparência de Jesus não determinava que ele era o Messias. Por isso que os religiosos odiaram, por isso que algumas pessoas o rejeitaram, porque não viam nele a figura pelo qual, nas suas expectativas, eles criaram. Qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Quem lembra? Quem lembra? Diz a ele que os cegos veem, que os paralíticos andam, que os mortos ressuscitam, que a todos é pregado o evangelho do reino. Glória a Deus, posso ouvir glória a Deus? Sabe o que Jesus está dizendo? Não olhe para a aparência, observe os sinais, observe as características, observe as coisas que estão alinhadas com Deus, porque quando nós vamos ver lá no Apocalipse mais adiante, o primeiro cavaleiro branco que João mostra, algumas pessoas se identificam, inclusive até escritores bíblicos, identificam o primeiro cavaleiro do Apocalipse como sendo o Cristo, mas é o anticristo. Por quê? Porque ele vem enganando para vencer. Então a estratégia do diabo é uma gaiola bonita, mas quando você entra, por isso que nós vamos ver pessoas com sérios problemas emocionais, com abuso de autoridade espiritual, pessoas exploradas. Temos irmãos aqui no campo, numa das nossas igrejas, que perdeu o carro, que perdeu o emprego, que perdeu a saúde, e chegou na nossa igreja completamente destroçado, está sendo cuidado numa das nossas igrejas, e hoje finalmente começa a ter a sua própria vida. Por quê? Porque foi abusado espiritualmente, no sentido de ser completamente exaurido de tudo. A gente falando sobre essas questões, as pessoas mandam mensagens no zap da igreja ou nas redes sociais da igreja, dizendo as frases: me ajude a confiar de novo, me ajude a confiar no pastor, me ajude a confiar na liderança da igreja. Por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, cruzaram caminhos com pessoas ruins, com pessoas maléficas. Porque o quadro é bonito, mas nós precisamos fazer a leitura do que tem lá dentro. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. E nós começamos a entender esse princípio com a guilda. Porque quando os cristãos se convertiam, eles precisavam fazer uma separação daquilo que era espiritual, daquilo que é carnal. Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, no verso 21, na primeira, ele diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que é que Paulo diz com isso?
você tem que entender que uma vez que você serve a Deus, o que seja fora de Deus, você precisa abandonar. Só que, olhe para cá, você é um comerciante próspero da cidade. Você é um comerciante bem conhecido na cidade. Você está na guilda, você está na confederação dos lojistas daquela cidade. Só que nessas confederações existem cultos pagãos, existem comidas sacrificadas a ídolos, existem orgias sexuais, existe uma sanha imoral para que se permaneça lá. Mas se você não permanecer lá, você pode quebrar financeiramente. Qual vai ser a sua escolha? Essa era a escolha dos cristãos de Tiatira. Lídia não se converte por acaso. Lídia é uma das comerciantes de Tiatira. Essas organizações tinham elementos pagãos. Então você decidia, ou você negava a fé e permanecia nela, ou você quebrava, porque você iria sair da guilda e a perseguição não seria contra você fisicamente, mas seria dentro daquilo que você pode, no seu comércio, da sua vida, das suas finanças. Quem está me entendendo até agora diz amém. E o mais interessante é que essa dicotomia é mais presente hoje do que nós imaginamos. Essa dicotomia de você ou serve a Deus ou serve aos demônios, olhe para cá, o diabo, ele tenta colocar uma ponte intermediária, para que você tenha a falsa sensação que você não precisa renunciar tudo para que você possa servir a Deus. E o que isso significa? Significa que existem hoje elementos que tentam conformar a sua mente para que você não abandone o pecado. Porque na economia de Deus não existe meio termo. Tiago, escrevendo a sua epístola, diz: ou você é amigo ou você é inimigo. Quando Jesus fala a respeito do fim do mundo, ele fala ovelhas e bodes. Quando ele fala da separação dos salvos e perdidos, ele diz uns à direita, outros à esquerda. Olhe para cá, só existem dois grupos, salvos e perdidos. Então, quando é oferecido, quando uma pessoa que está numa situação pecaminosa, ela se arrepende, qual é a primeira estratégia do diabo na igreja primitiva? Perseguia, matava, humilhava. Aqui a estratégia é diferente. Por isso que Jezabel é pintada. Aqui não é Jezabel, esposa de Acabe, até porque Jezabel morreu. O livro dos Reis deixa a maneira bem clara que Jezabel morreu. Mas Jezabel, ela representa essa terceira via. Jezabel, quando o espírito de profetiza que fala aqui sobre Jezabel, é justamente essa terceira via que o cristão não precisa abandonar a sua vida errada para servir a Deus. A terceira via, a via de Jezabel, diz: você pode servir a Deus e pode pertencer à guilda. Você pode servir a Deus e pode permanecer do jeito que você está. Porque o maior peso do evangelho não é saber que ele é verdade. O maior peso do evangelho é você ter que renunciar. Porque quando Jesus fala sobre a porta, olhe para cá, ele não diz que a porta está escondida. O que é que Jesus diz? Porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Se esforce. Quando Jesus fala sobre isso, ele não está dizendo que a porta está escondida, ele está dizendo que você tem que se esforçar para entrar por ela. Porque todos sabem onde é a porta, mas nem todos têm força para entrar por ela. Porque entrar na porta estreita significa renunciar à própria carne. Se nós fôssemos fazer um evangelismo aí fora e dizermos assim: venha você que é adúltero, venha você que gosta de farra, venha você que gosta de droga, você não precisa deixar nada disso para servir a Deus, venha desse jeito porque Deus te ama desse jeito. Você acha que nós teríamos banco suficiente para conter todas as pessoas que entrariam? Porque todas as pessoas querem Deus, é bíblico. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e caíram da graça de Deus, destituídos estão. Significa que eles estão carentes da graça, eles querem a graça. Todo mundo quer a graça de Deus, sim ou não? Todo mundo quer. Eu quero, o bêbado quer, o corrupto quer, o ladrão quer. Tem ladrão que vai roubar, reza o Pai Nosso.
Tem exército, quando vai sair para a guerra, para batalhar, eles oram que nós possamos matar o máximo de inimigos possível. As pessoas querem Deus. Vá, dê uma rodada na sociedade, fale para essas pessoas. Talvez você cruze com 5 ou 6 que vão chorar copiosamente aos seus pés, dizendo que querem Deus. Mas quando você passa para o segundo passo e diz assim, agora você precisa entregar-se a Deus, aí a figura muda. Porque o evangelho é bom, o evangelho é gracioso. Quando eu estava perdido no mundo, uma das coisas que eu mais gostava é de ler Mateus capítulo 6. Bem-aventurados são os simples de coração. Eu ficava maravilhado, aquilo trazia paz ao meu coração. Mas eu saía daquilo ali para farra. Eu saía dali para prostituição. Dava aquele sossego na alma. Ei, olhe para cá. Por que as Bíblias elas trazem sossego no coração das pessoas? Porque os ímpios ouvem louvores. Tinha um bar perto da casa que eu morava, que sempre quando abria o bar, começava com Cassiane. Então louve. Aí depois tome brega, mas a primeira para lavar, para purificar. Aí entra a figura de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era a esposa de Acabe, um rei que era tão corrupto que se tornou padrão de malignidade em Israel. Os escritores, quando vão falar de maldade, usam Acabe como padrão. Como assim? Eles dizem assim, fulano era tão mal, mas não era tão mal quanto Acabe. Fulano era ruim, era pior do que Acabe. Acabe se tornou padrão de maldade e malignidade. Jezabel foi a ferramenta que Satanás utilizou para inserir isso na vida de Acabe. Jezabel, ela inseriu o culto pagão em Israel, então ela era perniciosa, ela era perigosa. Jezabel, ela perseguiu e matou os profetas de Deus, então ela era ambiciosa. Porque ela queria que a verdade dela prevalecesse. Ao passo que ela perseguia os profetas, ela instituiu seus próprios profetas, 850 profetas, para substituir os profetas de Deus. Então ela era sagaz. E Jezabel, ela era influente. Porque mesmo que ela não tivesse o poder do rei, no sentido dela ser a rainha, quem mandava era o rei, ela era quem mandava no rei. O espírito de Jezabel é o espírito da mulher influente, da mulher perniciosa, da pessoa perniciosa que influencia a autoridade. As pessoas dizem, quando em algumas igrejas, quando a irmãzinha bota um brinco, ou quando a irmãzinha bota Jezabel. Jezabel não era prostituta, Jezabel era rainha. Quando nós invocamos aqui, quando o texto invoca aqui o espírito de Jezabel, é porque ele traz o elemento que Jezabel fazia na época de Israel e levou Israel a uma das piores crises espirituais da existência de Israel. Então, o negócio é mais complicado do que a gente imagina. Quem está me entendendo aí diz amém. E o texto diz, olhe para cá, que a igreja está sendo atingida na sua doutrina por Jezabel. Versículo de número 20, ele começa um ponto importantíssimo, que eu queria que você prestasse atenção. Se quiser anotar, fique à vontade. Tenho, porém, contra ti, que toleras esta mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolo. Veja o que ela faz. Primeiro, o que é que a igreja faz? A igreja tolera. Tolerar é não combater. E ele continua. Ela se declara profetiza. E você tolera que ela se declare profetiza. Ou seja, você tolera que ela se coloque como autoridade espiritual. Aqui, nós temos que abrir um parênteses para explicar aos irmãos. Nós estamos num espaço, num hiato, num abismo histórico entre nós e a igreja de Tiatira. Quando esse texto era lido, por exemplo, para as igrejas da época, todo mundo sabia se o que o anjo estava falando aqui era uma mulher literalmente, ou era uma igreja
que estava fazendo isso? Quem está me entendendo até agora diz amém. Uma igreja dentro da igreja, ou seja, um grupo de pessoas, porque igreja, eclesia, é um grupo que se separa de um todo. Então, quando nós olhamos para aqui, nós podemos definir que era realmente uma mulher que estava fazendo isso. Mas a declaração é bem específica, ela se declara profetiza, ou seja, ela se coloca como autoridade sobre as outras pessoas e ela ensina. E seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mesmo que João não fale especificamente da guilda, aqui tem a guilda inserida. O que era a guilda? A sociedade de comerciantes da cidade de Tiatira. Então alguém estava inserido lá, dizendo o seguinte: você pode permanecer na guilda mesmo sendo cristão, porque você não está se contaminando com quem está lá, porque você só está indo lá, porque é sua vida, meu irmão, é seu comércio. Ei, irmão, que sacada do diabo é essa, sim ou não? Dá uma rasteira no mói de crente, sim ou não? Até a gente às vezes podia até balançar com um negócio desse. Você vai deixar seu comércio quebrar, você vai deixar seu emprego, você vai deixar que isso aconteça. É só uma coisinha, é só uma reuniãozinha. Você vai lá, senta na cadeira, fica de boa, fica quietinho, você não faz nada. É a estratégia perniciosa de Jezabel. Porque o diabo ele não é onisciente. Tem gente que diz assim, o diabo, ele sabe. O diabo não é onisciente. O diabo é uma criatura. O diabo não tem os atributos de Deus. Não tem. Deus aqui é soberano. Posso dizer um amém? Eu vou orar em silêncio para o diabo não ouvir e não frustrar os meus planos. Que é isso, irmão? Deus é maior que o diabo. Posso dizer um amém, irmão? Você pode berrar. Se Deus decretar, o diabo vai ciscar no chão e não vai conseguir tirar. Vou orar em silêncio, porque senão o diabo vai ouvir. Que Deus é esse que você serve, irmão? Bota no peito e diz assim: Senhor, é assim, se for da tua vontade, faz assim. E eu quero ver o diabo se colocar contra, para ver se Deus não passa como um rolo compressor por cima dele. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele usa estratégias. Então a primeira estratégia nas outras igrejas é perseguir, matar. Mas só que aqui ele vai na maldade que está embutida no nosso coração. Está vendo essa pessoa bonita que está do seu lado? Arrumada nesse domingo de manhã, cheirosa aí com natura, com boticário. Essa pessoa tem maldade no coração dela. A gente tem maldade no coração da gente. Sim ou não, irmãos? Quem não disse sim, pecou, viu? Porque a gente tem. A diferença é que nós subjugamos essa maldade. Só que o diabo encontrou espaço e diz assim: não precisa. Então ele muda de direção e começa a atacar a igreja de dentro para fora. Vamos fazer um comparativo bem rápido. Comparar o que aconteceu com Tiatira com Éfeso. Éfeso capítulo 2, verso 6 diz assim: conheça as suas obras. Capítulo 2, verso 6. Conheça as suas obras. Conheça o seu labor e a sua perseverança. Veja o que ele diz: que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são. O que é que Tiatira faz? Deixa Jezabel dizer que é profetiza. Se a igreja de Éfeso segurava a dizer: não, você é autoridade espiritual, me prove que você é autoridade espiritual. Aqui em Tiatira não tem isso. E não, versículo 6, e que odeias as obras dos nicolaítas. O que é que acontece com Tiatira? Tiatira não odeia, Tiatira tolera. Quem está me entendendo até agora diz amém. Veja Pérgamo, versículo 14 e 15 do capítulo 2. Tenho contra você que você sustenta aí, tem uns aí dentro de você que sustentam a doutrina de Balaão, que sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que é que acontece com a igreja de Tiatira? Não só tem autoridade de profetiza, mas ensina e seduz. Se nas outras igrejas havia uma resistência ao falso ensino e a essas pessoas, aqui essas pessoas estão ensinando.
Em Tiatira, as pessoas estão ensinando, estão influenciando, estão levando as pessoas a viverem conforme quiserem. Olhe para cá, é o espírito de Jezabel dentro da igreja. É influenciando as pessoas a fazer. Ei, olhe para cá, o pernicioso, ele não dá trabalho só quando ele está com o microfone na mão. O pernicioso dá trabalho quando ele está na nave da igreja, quando ele está nas conversinhas de bastidores, quando ele diz assim: dízimo não é doutrina bíblica? Onde foi que você viu que o dízimo é doutrina bíblica? Mas não existe esse negócio de Deus escrever no livro da vida. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Você pode ir para o mundo, você pode se prostituir. Esse pernicioso é que corrói as bases das nossas crenças. E as nossas crenças são os fundamentos que mantêm a nossa fé de pé. Se as suas crenças caem, a sua fé vai sucumbir e você se torna um crente racionalista. O crente racionalista é o crente praticante, semelhante ao católico praticante. Ele vai para a igreja, ele participa das coisas da igreja, mas o evangelho perdeu a força na sua vontade, na sua volição há muito tempo. Não tem percentual de Deus nas escolhas da vida dessa pessoa. Quem está me entendendo até agora diz amém. Então, qual é a melhor maneira de deturpar alguém ou tirar alguém do caminho certo? É a síndrome da menina adolescente que namora com o marginal. O pai tem uma filha adolescente, a filha adolescente se engraça pelo marginal. O pai diz o seguinte: vou lhe dar uma surra, esse sujeito não presta, vou tirar você isso aqui, vou tirar você disso, aquilo outro. O que é que vai acontecer com essa menina? Ele está jogando ela nos braços do marginal. Porque quanto mais você confronta no sentido da estupidez, da força, de emplacar a força, mais essa pessoa é empurrada para os braços da outra pessoa. É exatamente o que acontece diante do texto. Quando o diabo impunha, quando o diabo vinha atrás, quando os crentes se entregavam ao martírio. Mas aqui, o diabo está dizendo: não precisa. Lá no jardim, o diabo diz: Deus disse que vocês morreriam. Não é bem assim. Mateus capítulo 4: você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo sempre apresentará um caminho mais fácil. Quem está me entendendo diz amém. O Senhor diz que nós temos que permanecer no caminho. O caminho é espinhoso, o caminho é pedregoso, o caminho é estreito. O diabo sempre vai chegar para você e dizer assim: tem um atalho aqui que é mais fácil. Então, ao invés de você chegar numa igreja e essa igreja ela vai lapidar o seu caráter cristão, doutrinando você, ensinando a abandonar a renúncia, o diabo diz o seguinte: vem para cá que eu aceito você do jeito que está, porque o que você vive é normal. Essas pessoas são retrógradas e quadradas. Essa doutrina que eu apresento para você é contextualizada. A Bíblia aqui foi contextualizada. Então, o pecador que busca a redenção, mas não consegue deixar o pecado, quando ele encontra uma igreja séria, ele é confrontado para, com seu esforço e a graça de Deus, deixar o pecado. Posso ouvir um amém? Mas quando ele chega numa igreja que o diabo é pernicioso e coloca, o que é que acontece? Não, você não precisa viver desse jeito, viva do jeito que a gente está aqui. Aí você vai ver igreja de todo tipo. Aí você vai ver igreja de todos os estilos. Aí você entra nas ruas e cidades, você vai ver igrejas como bandeja de self-service. Essa aqui, você pode isso, você pode isso, você pode isso, você pode isso. E adivinhe para onde o pecador que não quer arrependimento vai. Aí você vai ver a turminha aí nos Instagram, nos TikTok da vida, profetizando sobre pessoas do mesmo sexo, declarando a bênção de Deus sobre a união de pessoas do mesmo sexo. Aí você vai ver a turminha aí, em alguns lugares, com rodas de discipulado regadas a cervejas e charutos. Tudo bem, é uma escolha. Se nem Deus forçou as pessoas a irem, quem é o pastor para forçar? Agora, uma das coisas que sempre você tem que ter na sua mente: as suas escolhas trazem a reboque consequências. Consequências.
E diante de Deus não há justificativa. As nossas desculpas e justificativas diante de Deus só servem para acalmar sua própria consciência, porque o julgamento do Senhor virá. E o apóstolo Pedro diz que o julgamento de Deus começará pela sua casa. O julgamento de Deus começa por dentro da igreja. É de dentro para fora. Quem está me entendendo, irmão, diz amém. Então, uma pessoa com essas características estava lá. Era permitido que ela ensinasse, tolerava-se as suas heresias, permitia-se que essa pessoa se colocasse como autoridade espiritual, levando parte da igreja à condenação. Eu falei quarta-feira, deixa eu falar de novo, talvez você não esteja na quarta, ou talvez você não assistiu o culto. Existe uma figura em alguns abatedores, não sei se ainda hoje, mas existiu na década de 50, na década de 40, 50, quando as cabras elas desciam, quando as ovelhas elas desciam para serem abatidas, fazia-se muito barulho para tirar essas ovelhas de dentro dos carros, dos caminhões. Elas se debatiam, elas gritavam, porque as pessoas entravam nos carros para expulsar as ovelhas para que elas fossem para o abate. Foi quando se criou a figura e se adestrou a figura de um bode. O bode era colocado, adestrado, na frente, na saída do caminhão, para que as ovelhas, quando se abrisse a comporta do caminhão, as ovelhas vissem logo o bode. Quando a porta abria e as ovelhas viam o bode, e o bode ouvia o comando, ele caminhava em direção ao abatedouro. E as ovelhas que estavam no caminhão seguiam o bode ordeiramente, porque entendiam que o bode seria uma liderança. Essa estratégia ficou conhecida como bode Judas, que leva todas as ovelhas pacificamente para o abatedouro. Elas morrem e ele volta para buscar a segunda remessa. Tem um monte de bode Judas aí. Tem um monte. Você escolhe igrejas à la carte, mas nunca olhe pela fachada. Olhe pelas características de Deus que existem naquela comunidade. Porque qualquer ajuntamento que tenha a graça de Deus sobre suas vidas exalará os dons de Deus naquele lugar. Vou caminhar para o fim. Por isso que esse ensino diabólico, a ideia era juntar a imoralidade à Escritura. Era fazer com que a Escritura permitisse a imoralidade. Aí você olha para as estratégias de hoje. Irmão, olhe para cá, abre os seus olhos. Algumas igrejas dessas, que não sei, vou chamar igreja porque eles se intitulam assim, declaram, por exemplo, defendem, por exemplo, a homoafetividade. Eles dizem que Davi e Jonatas eram um casal, porque o texto diz que não havia amor. O amor de Davi para Jonathan, o amor de Davi com Jonathan e reciprocamente, era superior ao amor de mulher. O que significa? Não significa amor erótico, significa amor, intimidade, confiança, lealdade. Algumas dessas interpretações dizem, por exemplo, que João, ao reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, declara que havia um relacionamento homoafetivo. Eu não quero nem terminar a frase com medo de ser fulminado no altar, mesmo que eu não esteja nem dizendo isso. Esse ensino diabólico que havia em Tiatira acontece nos dias de hoje. É pegar textos isolados da Escritura para fomentar a promiscuidade. Pastores que dizem, por exemplo, que a água que Jesus fala jorrava lá em João capítulo 4 era o sêmen de Jesus. Você acha que eu estou falando alguma coisa absurda? Está aí. Está aí. E muitos de nós estão sendo doutrinados em 1 minuto de Instagram e TikTok. Não sabe de onde vem, não sabe de onde essas pessoas vêm, escuta e coloca em prática como se fosse algo realmente bíblico, realmente definido. Ei, olhe para cá, existe um ditado na minha região: gaiola bonita não dá a comer a canário. Olhe a doutrina, avalie os frutos, vejam os dons. Deus está nesse lugar
mesmo que a gente não faça arrebentar tudo como as outras pessoas fazem, mas olhe para cá, a prioridade aqui é a alma de quem senta nesse banco. A prioridade aqui é o crescimento de quem senta nesse banco. A minha prioridade aqui não é dar o que você quer, é o que Deus determina que seja dado. Por isso que algumas vezes as palavras não arrancam um amém. Eu já preguei aqui algumas mensagens que eu não vi um amém. Que são mensagens que eu orando, eu digo: Senhor, o Senhor quer que eu pregue? Eu prego, mas eu só vou pregar uma vez, depois eu amasso o sermão e jogo fora. Palavras duras, palavras de conserto, palavras de repreensão que vão no âmago da alma. Mas quando eu desço o púlpito e vou ficar ali triste, às vezes acabrunhado: Senhor, será que fui eu ou foi o Senhor? Será que fui eu ou foi o Senhor? Alguém chega, aperta a minha mão e diz: Deus seja louvado, pastor, pela sua vida, porque se não fosse essa palavra, eu não sei o que faria. Ei, olhe para cá, o Espírito do Senhor usa esse púlpito como um oráculo. Aleluia. Porque a apostasia é silenciosa e invisível. Tiatira estava caminhando para uma apostasia silenciosa e invisível. Verso 18, verso 23. Me dê só mais uns minutos para eu terminar. Pode ser um amém, irmão? Estas coisas diz o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O falso ensino se proliferou e se solidificou. No verso 23, Jesus disse que vai matar os filhos, ou seja, ele está falando sobre aqueles que vão seguir o caminho daquilo que foi ensinado. O falso ensino dividiu a igreja em 3 grupos. Primeiro, os fiéis. E geralmente acontece isso. Os fiéis que, mesmo diante do excesso dos outros, permaneciam firmes na ortodoxia. Quando você olha o texto que nós lemos, Jesus diz: não vou colocar outro peso sobre vocês. Ou seja, já está pesado demais. Sabe o que é você caminhar? Olha para cá, caminhar no meio de mortos, caminhar no meio de doentes, e você não se contaminar? Todos os dias, desde que aceitei Jesus, olha para cá, eu faço uma oração no meu coração: Senhor, não permita que as obras dos outros afetem a minha fé. Porque o que nós mais ouvimos são desculpas das pessoas que foram afetadas pelo comportamento de outras pessoas. Eu coloquei certo dia uma reflexão para os irmãos lerem. Na sinagoga tinha hipócritas, na sinagoga tinha mercenários, na sinagoga tinha gente de todo tipo, mas a palavra do Senhor diz que Jesus frequentava a sinagoga, porque os erros dos outros não podem definir o meu caráter e o meu comportamento. Todos os dias eu oro: Senhor, que os erros dos outros não me afetem, que o comportamento dos outros não me atinja. Senhor, não importa se fulano faz ou se fulano deixou de fazer, Senhor, eu não vou fazer. Senhor, não importa se fulano chegou mais rápido porque pegou um atalho. Senhor, eu quero continuar no caminho, eu quero continuar do jeito que o Senhor quer, porque vencer só é lícito quando você obedece às regras e segue os princípios. Não adianta chegar no topo, quando você chegar lá, você for de maneira desonesta. Havia os fiéis que toleravam, e essas pessoas que toleram são aquelas que sempre ficam no meio termo, que aplaudem um lado, que aplaudem o outro. E o terceiro grupo, os que estavam se entregando ao pecado. A palavra do Senhor diz que aparentemente, olha para cá, aparentemente passava batido, aparentemente ninguém estava vendo, mas os olhos de chama servem, a chama serve, o fogo serve para 2 coisas, olha para cá, para clarear o que está escondido e para purificar o que está contaminado. E eu encerro dizendo que a recompensa para o remanescente fiel, ele fala sobre a recompensa. Versículo de número 24 ao versículo de número 26, deixa eu correr aqui porque o horário, eu já perdi a minha hora. O texto diz que você tem que manter-se fiel em meio à depravação, em meio à imoralidade, em meio a tudo que está acontecendo.
A correção da igreja de Tiatira, olhe para cá, é santidade. Santidade que começa na mente, santidade que vem para o coração, santidade que se transforma comportamento. E não é porque que o outro não é. E não é porque eu vou viver no meio de pessoas doentes ou contaminadas ou mortas espiritualmente. Não. O meu relacionamento é uma conexão vertical entre mim e o meu Criador. Aleluia. Não importa se fulano não faz a sua parte de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Não importa se fulano não ora, eu vou orar ao Senhor. Não importa se fulano é violento, eu serei pacífico. Não importa se fulano quer vingança, a minha vingança pertence ao Senhor. Precisamos transcender do carnal para o espiritual. Precisamos transcender para o reino. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Se o reino do nosso rei não é daqui, o nosso também não é. Aleluia. E não importa o que falam, o que digam. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Então devemos guardar as nossas obras, devemos nos guardar ilibados até o fim. É isso que ele está dizendo: permaneçam até o fim, fiquem firmes. Eu vou matar os filhos daqueles que pregam essas heresias, ou seja, eu julgarei, eu trarei autoridade sobre eles. E aí todos verão que os meus olhos estão em todo lugar. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: se vocês permanecerem fiéis até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo declara essa verdade dizendo que os santos julgarão o mundo. Aleluia, fique de pé por favor em nome de Jesus. As nossas perdas materiais, elas podem ser passageiras. Mesmo que a nossa fé nos leve em situações que precisamos abrir mão de outras coisas, não tenha medo. Não tenha medo. Posso ouvir um amém? Porque a palavra do Senhor nos mostra que a santidade, ela é uma das obras que faltavam à igreja de Tiatira, não deve faltar a cada um de nós. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, diante do Senhor, nos reunimos aqui. Queremos, ó Pai, diante de Ti, estarmos juntos e declarar ao Senhor a Sua bondade e a Tua misericórdia. Queremos declarar ao Senhor, Pai, que estamos juntos diante do Senhor e que queremos permanecer fiéis, como remanescente fiel. Senhor, vê em nós um remanescente fiel. Vê em nós esse remanescente que vai permanecer firme, Senhor, diante de todas as dificuldades. Vê em nós. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos tudo isso, Pai, para a Tua glória, em Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.